Canal pronto para atender você. Aproveite. Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064. Aplicativo Cliente Águas. E o site www.aguasdoparaíba.com.br. 98,3 Folha FM. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 26 de março de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco também em podcast, em todas as plataformas tocadoras aí de podcast. Também reprise na Plena TV logo mais a partir das 17 horas, além do aplicativo da Folha, da Alexa, onde você dá o comando Alexa, ouvir Folha FM, enfim, em todos os canais para você acompanhar toda a programação da Folha FM, claro, o Folha no Ar. São 7 horas e 7 minutos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. A gente começa com a previsão do tempo para hoje. Quinta-feira não tem previsão de mudança de tempo, seguimos aí no outono, início do outono brasileiro, com temperaturas altas ainda, a mínima de 23, a máxima de 31, agora faz 25 graus aqui no centro, com sensação térmica de 28 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, estamos recebendo a Priscila Marins, advogada, presidente da OAB Campos e subsecretária do PROCON. Junto também com ela estamos recebendo a Sana Jimenez. Oi? Também. Ah, tá, perdão, desculpa, foi erro, falha completamente minha, desculpa, me perdoe. Corrigido o erro aqui pelo Luísa Abreu Barbosa, ela é presidente da APOI e não da OAB Campos. Eu dou umas erradas dessas assim, sabe, Priscila? Quem sabe eu não estou aqui profetizando também. Mais um compromisso para você no futuro. Que, aliás, hoje a OAB é comandada por uma mulher, para alegria, né, da gente. Aliás, as mulheres que estão tomando esse espaço também em Campos, que são de vocês, muito obrigado aí, então,
pela presença aqui hoje, Priscila, e desculpa, pela confusão da ocupação do cargo aí. E a OAB Campos é comandada pela Mariana Lontra Costa. E hoje com Sandra Gimenez, que é advogada, socióloga e professora do Uniflu. Vamos falar sobre a perspectiva delas quanto ao governo Frederico Paes em Campos. Tudo preparado aí para no próximo dia 2 o Vladimir se desincompatibilizar, deve ser candidato a deputado federal, e o Frederico, que é o vice, assumir. Qual a expectativa, a perspectiva para a gestão dele? Também sobre os ministros do STF no caso Master, um dos maiores escândalos financeiros do país, e a condenação de Cláudio Castro e Bacelar no caso Ceperge. Por fim, a projeção das eleições a presidente da República, governador, senadores do estado do Rio de Janeiro, porque são 2 vagas, e deputados de Campos e região. Obrigado pela presença, são 7h10, só passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br e a gente já começa essa conversa de hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque, ciclista que foi parar debaixo de caminhão morre no Hospital Ferreira Machado. Rian Rosa foi socorrido em estado gravíssimo para a unidade, mas não resistiu. Aliado de Caio, Rui Crispim pede para sair do governo Vladimir. Ele vai coordenar a campanha de Caio Viana. Pedra fundamental do SESCAM é lançada em Guarulhos. Cassação de Bacelar é imediata e a LERJ já pode eleger novo presidente. Ainda, TSE informa que eleição do mandato tampão no Rio será indireta. A resposta foi enviada ao governador em exercício, Ricardo Couto. Inteligência nos últimos movimentos dos Bolsonaros tira Ratinho Júnior. Lula lidera ao primeiro turno, mas Flávio cresce e lidera ao segundo turno. Licitação para estudo da erosão costeira avança em São João da Barra. Ainda, Vladimir Garotinho diz que conversa com a cúpula do PL, entre aspas, foi boa. E para fechar aqui já as manchetes de hoje, do portal Folha 1, no PERJ, analisa a capacidade de fixação de riqueza dos municípios do Norte Fluminense. Carla Machado entrega pedido de desfiliação partidária ao PT. Não anunciou o novo partido, mas já foi feita a entrega ontem. E na parte cultural, o projeto Raízes Negras une dança e artes visuais. São as manchetes de hoje do portal folha1.com.br, que você confere aí a todo instante também a atualização, né, do portal da Folha. Folha da Manhã, 7h12. Vamos trazer o bom dia aqui das nossas convidadas nesta manhã de quinta-feira, para a gente conversar bastante, entender bastante vários pontos importantes desse momento, tanto para Campos, para o estado do Rio também e para o país. Priscila Marins, eu começo com você, pedindo desculpas mais uma vez pela troca aqui, a confusão de cargos que fiz aqui, me perdoe. Bom dia, bem-vinda a este Folha no Ar de hoje. Bom dia a todos, bom dia Luiz, Sana, Cláudio, os ouvintes da Folha FM. Não tem que se desculpar, né, porque falar de Mariana é falar de uma pessoa maravilhosa. Eu sou super fã da Mariana, sou super feliz dela comandar a OAB, né, e ter uma mulher à frente, como também tem a Ana Tereza no Rio.
Legal, obrigado. Mas, assim, essas falhas assim deixam a gente irritado, mas peço perdão mesmo. E sem dúvida nenhuma, eu dou umas erradas dessas assim e de repente vai lá na frente, você assume essa OAB aí, ó, aí eu vou dizer, ó, viu como é que eu estava lá dando uma de mãe de Ná? Sana Gimenez, advogada, socióloga e professora do Uniflu, bom dia, obrigado pela sua presença, um prazer sempre poder recebê-la aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Priscila, um prazer revê-la, bom dia, Luísio, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Bom, vamos lá então, 7h14, meu caro Luísio Abreu Barbosa, bem-vindo mais uma vez, sempre importante contar com você nessa bancada, bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Priscila, bom dia, Sana, em ordem alfabética. Depois de conversar um pouco sobre uma variedade de assuntos nesses 2 próximos blocos, decidimos fazer 2 vezes 3. E, Nogueira, você saiu muito bem. Você está no nível Sérgio Malandro. Quem conta isso é Silvio Santos, a passagem real. Silvio Santos tirou umas férias e Sérgio Malandro apresentou o show de calouros que Silvio Santos apresentaram. Aí chegou em São Paulo, né? A dona Irã Barbosa, um sambista famoso de São Paulo, foi, né? Já tinha morrido. E aí chega como era neto. Vem aí o neto do grande Adoniran Barbosa. Aí entra o cara. Como é que tá seu avô? Serginho, meu avô morreu, Serginho. Morreu para você, filho ingrato. Porque está mais vivo do que nunca na música popular brasileira. Boa. Você saiu alá Sérgio Malandro. Alá Malandro, boa. Mas são aqui, e você sabe que essa coisa dessa confusão nos remete aqui a uma reflexão interessante, que são cargos importantes, são ocupações importantes e que Campos, por sua tradição escravocrata, essa coisa machista, vai avançando muito nessa pauta de mulheres que estão ocupando os seus devidos lugares, como é o caso, por exemplo, da Rosana, lá na UENF, e tantos outros que a gente pode citar aqui. Aninha na UF, né? E por aí. E é bom lembrar que na pós a Diva Goulart estava muito à frente do seu tempo, né? Muito à frente do seu tempo. Grande vulto feminino de Campos. Sim. Talvez lembrado do que devêssemos lembrar. Né? Perfeito. Das grandes mulheres, que acho que entre as grandes mulheres de Campos, da qual eu fui contemporâneo. Bom, muito bom. Tivemos uma Câmara Municipal com 31 vereadores, né, daquela troca de cassação, tudo homem, né? Hoje já temos uma presença feminina, pelo menos, então por aí vai. Mas vamos ao assunto, a pauta. A gente aqui entrevistou o Vladimir na última sexta-feira. Eu já tinha informação, por apuração própria, de que, primeiro que eu sabia que ele tinha convocado uma reunião com todo o secretariado no dia 2, no Trianon. E depois eu soube também, por apuração própria, não com ele, que, além da reunião, ia ser uma sessão extraordinária da Câmara, porque, por óbvio, vocês são juristas, vocês sabem, você precisa da formalização da posse do novo prefeito, né? Você precisa ser formalizado pelo Legislativo. Ele, em on aqui, ele não confirmou, mas a gente sabe que é isso que vai acontecer, né? Ele também não nega, né? Ele quer deixar ele no terreno das possibilidades, mas é uma certeza, né? A não ser que imponderável, o sobrenatural de Almeida aconteça, como diz Nelson Rodrigues, é o que vai acontecer. No dia 2, ele vai anunciar que vai sair do cargo de prefeito, vai poder concorrer federal, o Frederico assume. Quais são as perspectivas de vocês? E, além da condição de juristas, eu peço também de Priscila, como subsecretário do PROCON, ou seja, faz parte da máquina pública, e Sana já fez parte da máquina pública no governo Rafael Diniz. Vocês têm uma visão interna do governo. Como é que vocês veem, com que perspectiva vocês veem Frederico assumindo? Começa com Priscila em ordem alfabética. Então, Luiz, a questão da perspectiva, ela passa por vários vieses, né? E o primeiro deles é que o Frederico, ele
sempre demonstrou para a gente, e a gente não pode esquecer que a gente não está falando de um governo novo, a gente está falando, na verdade, de um governo de continuidade, né? A questão do Frederico assumir, caso o Vladimir realmente renuncie e busque uma nova eleição, passa pelo ponto de que Frederico, desde o início, ele vem fazendo parte dessa história de governo, né? Ele vem desde o primeiro mandato, foi reeleito junto com Vladimir. Nas reuniões internas, ele deixa isso muito claro, que é um projeto de governo, né? Que os dois desenharam juntos, e que o Vladimir continua sendo o nosso líder político, né? O líder político do grupo continua sendo o Vladimir, independente de ele estar ou não à frente da Prefeitura Municipal de Campos. Então, esse é o primeiro ponto. A questão de gestão, né? É óbvio que possivelmente, a gente vai ter mudanças na forma de gerir, até porque são pessoas diferentes, com vivências diferentes, com idades diferentes, mas não acredito que uma mudança muito radical, e tenho certeza que esse tipo de essa mudança até de forma de gerir, que é natural, né? Cada um faz a gestão de acordo com as suas vivências, de acordo com as suas prioridades, mas nada disso afastaria ou prejudicaria a liderança do grupo político, como sendo ainda hoje Vladimir. E não só o Frederico, como qualquer outro prefeito, seja de Campos ou da região, a questão de expectativa, né, de um governo, da própria gestão pública, passa e com muita força pelas eleições que vem por aí. Isso é natural, porque a gente precisa entender que a gente tem uma questão de arrecadação de maior força a nível federal, depois a nível estadual e, por último, a nível municipal. E isso impacta diretamente em qualquer tipo de governo, até porque quem mais arrecada não é quem está na ponta executando política pública, né? Nosso pacto federativo é muito ruim nesse sentido. E aí a gente precisa pensar no seguinte: quando você tem um prefeito com boa articulação, seja com o governo estadual, seja com o governo federal, você tem mais facilidade com as transferências obrigatórias, né, com a busca de novos recursos, e além disso, é por isso que eu falo para você que qualquer perspectiva de governo, a gente não fica preso só à troca entre Vladimir e o Frederico, a gente fica preso também na questão das mudanças que a gente vai ter a nível de eleição de deputados estaduais, de deputados federais, até porque aqui a gente tem uma representação muito baixa em relação a deputado federal a nível de Brasília, né? Hoje a gente tem o Caio, que é suplente, fica preso aí nessa questão de suplência, nos interesses do titular do mandato, que não é uma coisa legal. A nível de Alerj, a gente já teve 4, hoje a gente ainda tem, né? Porque que é o Barcelar, que infelizmente foi cassado, a Carla Machado, Tiago Rangel, e qual é o outro, gente? Bruno Dauari, Bruno estava como secretário, e é uma representatividade boa, espero que a gente mantenha pelo menos esse número de 4, mas a gente precisa avançar a nível federal também. Então, assim, a nível interno, a nossa expectativa e até o que nos transparece é muita tranquilidade em relação a essa troca, né, se vier de fato acontecer entre o Vladimir e o Frederico, porque é uma continuidade, né? É um projeto só, é um projeto único, é um grupo político que é muito redondinho, que é um grupo político muito unido, muito coeso, entende? Sana? Luiz, eu concordo. Eu acho que a expectativa é de que não existam mudanças muito bruscas, né? Porque ao longo desses anos todos de governo, não só, né, esse mandato, mas o mandato anterior, a gente vê que existe uma coesão muito grande entre os dois, entre o prefeito e o vice. Então, acredito que as mudanças serão muito pontuais. Assim, é natural também, claro, né, que o prefeito que vem assumir queira
né, que alguns cargos sejam ocupados por pessoas que são mais próximas, né, com as quais ele tem mais interação, mais confiança, mas eu não acredito que a estrutura realmente do governo em Campos vai sofrer grandes alterações, e nem o modelo de gestão, né, tanto pelo fato de que, de fato, o Vladimir vai continuar sendo, né, a liderança política do grupo, mas acho que porque há um alinhamento mesmo, né, acho que até você havia comentado, talvez anteriormente, que pode ser que Frederico implemente uma gestão mais técnica, né, trazendo aí a experiência, né, na gestão privada, etc., mas não acredito que isso vá impactar profundamente nas políticas públicas do município, não. Então, a expectativa é de, mais ou menos, continuarmos no mesmo, né, do mesmo jeito que a gente tem visto as coisas. Eu, assim, por apuração também, eu sei que, por exemplo, qualquer pessoa que sai a qualquer bairro de Campos vai ver avanço particular sobre espaço público. Qualquer bairro, qualquer distrito, né? Isso do Parque Tamandaré ao Calabouço. Não há exceção, né? Classe alta, classe média alta. E Frederico, ele é ligado ao prefeito de Cabo Frio, doutor Serginho, que entrou implantando um choque de ordem muito, o adjetivo eu vou usar, austero, não é bem austero porque não é bem austeridade fiscal, muito duro, vamos colocar assim, né? Em relação à sono na praia, né? Realmente, se você fosse no governo anterior, a Praia do Forte, você ouvia pagode, funk e sofresse ao mesmo tempo. Hoje isso não existe mais, através de drone, né? Guarda Civil atuando na praia. O próprio Frederico usa muito isso como exemplo, porque ele pretende fazer em Campos. Isso seria uma distinção do que é feito hoje no governo. Como é que vocês veem essa disposição dele? Começa agora por Sana, invertendo a ordem alfabética. Eu acho que, né, como eu falei, algumas mudanças, obviamente, vão acontecer, mas eu não acredito que sejam profundas nesse nível de talvez a gente enxergar, ou a população em geral, enxergar uma alteração total, porque, inclusive, isso teria um impacto político negativo para o Vladimir, né? Caso, inclusive, as políticas que ele venha implementar, que ele implementasse, fossem políticas bem-sucedidas. Então, talvez isso denotasse que haveria uma incompetência do prefeito anterior. Então, eu acho que as medidas que venham a ser tomadas serão tomadas de maneira conversada, né, de maneira conjunta, ou deixando claro, talvez, que sejam medidas, então, capitaneadas pelo possível antigo prefeito, né, pensando nesse cenário aí, realmente, de que quase certo, né, que o Vladimir vai abrir mão do cargo, a não ser que elas se deem, aí sim, pela busca, né, de financiamento e pelo envio de recursos por parte do próprio Vladimir enquanto deputado federal. Aí acho que ficaria algo mais alinhado. E sem contar que eu acho que realmente há questões que independem, né, dessa vontade política, dessa tentativa, há questões que são bem complexas em Campos, talvez, né, a questão, como você também já havia mencionado, né, do transporte público, né, não tem a resposta simples, então não basta, né, apenas querer ou tentar uma gestão mais técnica, também não é um período tão grande, né, de tempo que o Frederico teria, né, para terminar o mandato e para implementar essas novas políticas. Acho que é algo que demandaria mais tempo para que realmente a gente tivesse uma verificação de uma efetividade maior, né, nessas áreas. Só para passar para você, Priscila, questão do transporte, o Vladimir falou aqui, o governo federal, pela renovação da frota, porque seria pelo BNDES 36 meses, acabou que seria pela Caixa por 12. A Juliana Carneiro, que é uma campista, é outra mulher, né, que ascendeu aí no quadro nacional. Conheço, de prazer de conhecer desde adolescente, foi colega do meu irmão de turma, sempre foi uma aluna brilhante, transformou numa historiadora brilhante, é um cargo brilhante hoje do Executivo Federal, mandou uma resposta muito detalhada, né, sobre por que não foi feito, né, e assim, isso gerou muito comentário na rede social, essas postagens. Isso foi no final de semana. E numa delas, eu ouvi de alguém
assim, filho feio não tem pai. E pode ser que o Frederico tente adotar esse filho. Como é que você vê essa perspectiva? Então, eu concordo com a Sana quando ela diz o seguinte: não existe resposta fácil para questões complexas. E isso aí, a gente não pode fugir disso. Né? O que ocorre? De fato, vocês estão me escutando que eu troquei o fone? De fato, existe a expectativa de continuidade, mas também existe a expectativa natural de mudanças e prioridades em algumas áreas. A questão do transporte público, ela não é um problema de agora, não é um problema recente, é um problema que praticamente todos os chefes do Executivo enfrentaram e os que vierem vão enfrentar também, porque é um caso muito complexo, muito mesmo, e que, como a Sana bem disse, não depende só da vontade política, né? Depende de inúmeros fatores e dentre investimento, dentre o próprio serviço direto à população, dentre aqueles que estão executando de forma o próprio transporte, que também são pessoas difíceis de aceitar alguma mudança, né? E a gente vê isso em vários setores, mas assim, eu entendo que vai vir sim alguma mudança, porque, como já disse, são pessoas diferentes, com vivências diferentes, experiências diferentes. A gente vem, o Vladimir, ele tinha a experiência dele a nível de legislativo federal, buscou muito dinheiro novo, né, para o município, assim que entrou. O Frederico já vem da área privada, mas agora com uma bagagem pública, porque já passou por um primeiro mandato, né, um primeiro mandato que teve muito sucesso, do próprio Vladimir, que implementou muita coisa, tanto é que foi reeleito numa margem muito considerável. E essas mudanças, existem mudanças que já são necessárias e que o Vladimir também já está implementando, que o Frederico vai dar continuidade, e acho assim, isso é natural, mas como também concordo muito com a Sana, é um período muito pequeno, e são questões que não se resolvem a curto prazo. A gente precisa de políticas de longo prazo. O grande problema da rotatividade política é que a gente começa implementando uma política, aí muda o grupo político, o que acontece? Abandona-se tudo que foi feito e começa de outra forma do zero. E isso para dar roupagem do político A ou do político B. Só que isso é extremamente prejudicial para a política pública e para a população. Porque se você para pensar, se a gente começa com uma política pública que a gente sabe que não vai dar resultado agora, mas daqui a 5, 6, 7 anos ela vai vir dar, obviamente quem estará no poder não é quem implementou, mas essa política pública terá um impacto lá na frente. Só que, infelizmente, a vaidade muitas vezes impede que essas soluções acabem chegando, e aí você entra querendo mudar tudo, e quando você vai ver, o que você tentou mudar, o outro também já tinha tentado e o negócio não chega a solução nenhuma, entende? Eu acho que passa mais por aí. Gente, vamos virar o disco, vamos partir para a área de especialidade de vocês, né, que é o direito. Infelizmente, no Brasil, digo isso de maneira sincera, a gente se acostumou a ver presidente envolvido em casos de corrupção, governador envolvido em caso de corrupção, senador envolvido em caso de corrupção, deputado federal envolvido em caso de corrupção, deputado estadual envolvido em caso de corrupção, prefeito e vereadores envolvidos em caso de corrupção. Em 135 anos, celebrados agora, foi em fevereiro que foi fundado, no Supremo Tribunal Federal, é uma história secular, né? Uma história secular. Passou crises ali, sobretudo no governo Floriano, né? No começo da República, mas nunca, nesses 135 anos, se houve, foi bem escondido. Ninguém ficou sabendo. Nunca 2 ministros do Supremo tiveram no olho do furacão daquele que é considerado pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como o maior escândalo de corrupção bancária da história brasileira, a saber, ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre de Moraes.
Dias Toffoli como? Eu sei que você sabe, mas me permita a digressão para o ouvinte, telespectador, poder entender. Dias Toffoli, o caso estava na esfera federal da primeira instância, ele avoca para seu processo para a citação de um deputado federal, e não diz quem é, e se coloca como relator. Dias Toffoli é descoberto, hoje o famoso resort Taiaiá, dele e de 2 irmãos, né, um padre e o outro que mora numa casa de classe média baixa, foi filmada a casa, não tem padrão de vida para ser dono daquele resort, mas enfim, a cena como se fosse. Esse resort foi vendido por um fundo de investimento gerido por Fabiano Zettel, ligado ao Banco Master de Daniel Vorcaro. E Toffoli só admite ser sócio desse resort no dia em que ele, pressionado pelos pares, larga o caso. Até então ele não tinha admitido que era. E Alexandre de Moraes, lá desde dezembro, trabalho brilhante de outra grande mulher, no meu entender, jornalista Malu Gaspar, ela solta trato de 129 milhões por 3 anos do escritório Barsi de Moraes, né, que é composto basicamente pela esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, e 2 dos três filhos do casal. Ora, 129 milhões mês por 36, dão 3,6 milhões mês. Vocês são advogadas. Esses honorários são... É como escalar Everest. Eles são totalmente fora da curva. E se descobre também que no dia que o Banco Master foi liquidado, Moraes ligou 6 vezes para o Galípolo, o presidente do Banco Central. 6 vezes no mesmo dia. Disse que foi por tratar de Magnitsky, que ele estava naquela época na Magnitsky do Trump. E depois, agora, mais recentemente, no mesmo dia, 2 dias antes da Barsi Moraes finalmente admitir o contrato, né, e dar-lhe algum serviço que teria prestado, se descobre que no dia da primeira prisão de Vorcaro, ele trocou várias mensagens no WhatsApp com Moraes. Né? A gente não tem, porque eram mensagens que se apagavam, visualização rápida, mas tem de Moraes 2 joinha, ok, de emoji. Enfim, desculpem pela digressão, mas acho necessário para o telespectador ouvir entender como é que vocês veem isso. Começo agora por... Priscila. Aloysio, como você bem disse, se houve em alguma outra época, foi muito escondido. E aí a gente precisa lembrar que o STF era muito reservado, inclusive, a questão pública de publicizar seus atos, suas próprias sessões. Tudo isso acaba com a criação da TV Justiça. Quando se cria a TV Justiça e começa a publicizar essas coisas, os ministros que antes não eram conhecidos, ou seja, passava-se por uma pessoa comum em qualquer lugar, passam a virar celebridades, né? Digamos assim. E aí, quando você se torna uma pessoa mais conhecida, obviamente, a sua vida começa a ficar mais exposta, né? E aí, com base nisso, a gente entende que essas coisas começam a vir à tona, né? Eu não acredito que isso seja de agora, não. Acredito que esse tipo de coisa sempre existiu, tá, Luiz? Eu já perdi um pouco o meu romantismo em achar que as coisas sempre foram muito redondinhas. Já perdi sempre o romantismo. Acho que a maturidade traz isso pra gente. Quando a gente é mais novo na advocacia, a gente acha que é tudo aquilo que a gente, né, idealizou, uma justiça totalmente imparcial, enfim. Mas eu perdi esse romantismo. E esse tipo de coisa, esse tipo de envolvimento, né, não é um envolvimento comum, óbvio que não é. Como você bem disse, hoje em dia, para você ter um honorário alto, é bem difícil. Nesse escalar, então, eu não vi ainda, é a primeira vez que eu estou vendo aí. Então, ainda que você possa dizer assim, não é ilegal
O escritório pode ser contratado por qualquer valor, né? Você não pode deixar de contratar um escritório porque o marido faz parte de uma corte ou é um desembargador, enfim. Porém, se torna imoral, principalmente quando você tem uma ligação tão direta. Então, assim, infelizmente, esse tipo de conduta acaba respingando aonde não deveria respingar. Porque aqui a gente tem que aprender a separar pessoa de instituição. Entende? O que acontece? A gente, quando fala de uma conduta de um ministro ou de outro ministro, é a conduta do ministro. Mas a gente não pode, com isso, descredibilizar uma instituição como o STF, como está acontecendo hoje, por conta desse tipo de conduta. Como você disse, o Toffoli ele só admitiu que ele era sócio do resort depois que ele foi pressionado pelos seus pares. E aí pediu para ser afastado, né? E a gente entende que ali foi uma solução até mesmo para preservar a instituição. Então, assim, não vejo isso com bons olhos. Para mim é muito, muito complicado, né? Esse tipo de coisa, porque você acaba perdendo um pouco a credibilidade na justiça. E isso, para a gente que é operador do direito, é muito ruim, porque a gente acaba tendo reflexo disso no nosso trabalho também, porque as pessoas passam a não acreditar na justiça. Se não acredita na justiça, tudo que você tenta fazer enquanto advogado, enquanto operador do direito, eu já estudei de cliente assim, mas não vai adiantar, porque quando chegar lá vai fazer o que quer, entende? Então isso é ruim para a gente e precisa sim de apuração, da mesma forma, do mesmo rigor técnico que está sendo apurado, né, da mesma forma que se apura a corrupção no executivo, no legislativo, entendo que também tem que ser apurado dentro do judiciário, no entanto, sem que isso descredibilize a instituição como um todo, porque a corrupção existe em qualquer lugar. Sana, antes de passar para você, eu peço também sua visão de sociólogo, e pegando carona no que a Priscila falou, tem pesquisas aí que apontam a baixíssima credibilidade do Supremo. Sociologicamente, se você não respeita um judiciário, você não acata as suas decisões, é automático, né? Eu falo isso enquanto cidadão, né? Enquanto cidadãos, né? Cidadão que não crê no seu judiciário, que acha que ele é corrupto, ele tende a não seguir esse judiciário. E tem aí uma crise muito grave, né, aberta, né? Como é que você enxerga? De fato, e é uma crise, Aloysio, que a gente pensando assim na perspectiva histórica, eu particularmente situo essa crise, assim, o começo, né, do ápice dessa crise, com a condução da Operação Lava Jato. Eu acho que a condução da Operação Lava Jato, tanto por parte do Ministério Público quanto por parte do próprio Judiciário, né, acabou, né, deflagrando um tipo de conduta desses atores, né, que deveria ser um outro tipo de conduta, que ajudaram a minar essa credibilidade que as pessoas, essa crença que as pessoas tinham, né, de que esses cargos, normalmente são cargos, né, que decorrem de um concurso público, né, de difícil aprovação, etc., que o Poder Judiciário ele sempre seria aquele poder ali que conseguiria justamente manter o equilíbrio, né, a harmonia, diante do fato histórico de que nós temos, né, recorrentemente denúncias que envolvam aí tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo. Então, eu acho que ali a ideia de que os fins justificam os meios, e principalmente a ideia de que essas pessoas devem atuar de maneira midiática, como a gente viu acontecendo, elas contribuíram para esse processo. Acho que a Priscila destacou muito bem que um outro ponto, né, que de fato ele nasce como uma ideia democrática, inclusiva, mas que é um ponto complexo, é o fato de que, né, passaram a existir essas TVs de justiça, né, especificamente em relação ao STF. Isso faz com que, naturalmente, né, um ser humano que está sendo ali filmado, e não porque ele vai cometer algum tipo de ilicitude quando ele não é filmado, mas é natural, ele mude a abordagem dele, inclusive tecnicamente, às vezes, até para que a questão se torne mais clara para as pessoas que estão assistindo. Então, acho que isso é muito ruim, porque o Poder Judiciário ele precisa, né, de uma proteção maior na sua atuação, até para manter realmente a imparcialidade. Então, acho assim, uma série de fatores vem contribuindo, né, mas eu acho que, como eu disse, isso se esgarça
a partir aí um pouco antes até, talvez no Mensalão também, com a atuação, que aí talvez a mídia tenha colocado mais peso nisso, mas do ministro Joaquim Barbosa, como o Batman, né, o super-herói, queria salvar o país dos bandidos. Então, aquela história, né, de que então o problema é só o poder executivo, só o legislativo. Então, quando se descobre qualquer questão no judiciário, talvez a decepção seja muito maior mesmo. E, assim, especificamente em relação à questão do Banco Master, eu acho que são denúncias e indícios, né, gravíssimos, né, de uma atuação estranha, no mínimo estranha, né, de alguns ministros do STF. E eu gostaria de pontuar, não são 2, né, são 3, e talvez outros mais, porque agora a gente já tem notícia também de que o filho com 1 ano de formado, 25 anos, apenas já tem 500 clientes, e um deles, inclusive, né, foi a prestação de uma consultoria para uma consultoria que presta consultoria para o Banco Master, no valor aí de 280 mil reais. Não é, obviamente, não chega nem perto, né, desse contrato bem esdrúxulo da mulher, né, do escritório da família do ministro Alexandre de Moraes, mas é bastante estranho também. Eu acho que dos 3, a situação que é assim... mais evidente e que demorou muito, inclusive, para que ele realmente deixasse a relatoria, é a situação do Toffoli, né? A situação do Toffoli, até por ter demorado para assumir que era sócio, né, do resort, porque o resort foi efetivamente parte dele comprado, né, a parte dos irmãos, pelo fundo, né, por um dos fundos ligados ao Banco Master. Então, os indícios estão muito claros. Em relação à questão do ministro Alexandre de Moraes, ainda estão sendo apuradas, né? Ele nega que as mensagens tenham sido direcionadas para ele, né, porque seria muito estranho, muitas mensagens do próprio Daniel Vorcaro, mas o contrato em si, de fato, ele gera muita estranheza, porém, por si só, apesar de gerar estranheza, não pode ser uma causa para a gente já fazer acusações, porque, infelizmente, falta uma regra mais clara no nosso país, e ela tem que ser criada agora, espero, em relação à atuação de parentes, né, próximos de ministros, em casos importantes. Eu sei que é complexo, porque a família talvez não possa ser punida, e normalmente a gente fala que a jurista acaba casando com jurista, ou, né, tem filhos também que seguem na carreira, mas eu acho que quando alguém decide também ser ministro do STF, ela é uma pessoa que ela sabe que ela não vai ter uma vida comum, né, que algumas limitações maiores, né, do que um cidadão comum, ele vai ter. Então, eu acho que a gente tem que repensar de que maneira que as famílias dos ministros vão atuar nos processos, porque algo de muito errado não está certo. Isso não é só no STF, se a gente olhar, né, aqui nos tribunais, nos estados, nos tribunais de justiça, no STJ, enfim, qualquer tribunal é um ato que se repete recorrentemente. E é isso, de repente você tem um menino recém-formado, 1 ano de profissão, que já está tão bem sucedido, assim, né, talvez não fosse nem aquele aluno mais brilhante da faculdade. O que será que gera, né, esse tipo de procura? Então, a gente tem que refletir sobre essas regras. Se você me permite, Sana, você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão da gente ter uma regra, né, na questão da atuação de escritórios. De fato, a gente costuma dizer, mas eu, por exemplo, meu marido vira desembargador, eu estou há anos na advocacia e aí sou penalizada pelo cargo dele, mas isso, quando você toma a decisão de assumir um cargo dele, não é uma decisão isolada, é uma decisão em família. Todo mundo sabe. E se a gente parar a pensar, fazendo uma comparação boba para que o ouvinte possa entender, quando você vai para um concurso público, por exemplo, membros da banca, a família de quem está na banca não pode participar. Né? Então, assim, se você não pode participar de um concurso público em que algum membro da banca é seu parente, como que você pode atuar quando você está falando de decisões muito mais sérias, né? Então, é uma coisa realmente que necessita de uma regulamentação máximo urgente, de uma forma mais rápida, exatamente, para que a gente não viva mais históricos como que a gente está vivendo agora de descredibilização do judiciário. Eu sei que Nogueira quer entrar com o caso Ceperj, o que não falta também informação sobre o caso Ceperj. Ontem, eu vou dizer a vocês, eu estou em jornal desde 89, tem um tempinho, estou ficando velho mesmo. Ontem foi um dos dias que mais rodou, assim, teve que atualizar a matéria. Assume o desembargador
Direta ou indireta, voto aberto, voto fechado, vai para o TSE, volta. Sinceramente, sem exagero, a gente mudou essa matéria umas 18 vezes. Enfim, eu sei que o Nogueira quer, mas eu quero fazer duas últimas perguntas sobre caso Mastro específico e sobre o STF. A primeira pergunta, eu perguntei primeiro para quem na última vez? Agora para a Sana. Sana, como é que o juiz Alexandre de Moraes julgaria o suspeito Alexandre de Moraes? Olha, acho que todas as pessoas falham e todas têm qualidades e defeitos, e eu acho que pelo fato, né, do ministro ter atuado de maneira muito combativa e importante, né, diante dos momentos mais graves que nós tivemos na história recente, democrática, né, do Brasil, as pessoas também costumam fazer idealizações que não cabem, né? Então, eu acho que se ele fosse julgar ele mesmo, ele seria muito rígido, muito rigoroso, talvez até em alguns momentos, na minha visão, desrespeitando algumas garantias processuais que devem caber a quaisquer pessoas, independentemente de serem pessoas com as quais a gente se identifica. Eu até falo muito isso sobre meus alunos. Gente, a gente só precisa de direito justamente porque a gente tem que lidar com pessoas em relação às quais a gente não guarda nenhum tipo de afinidade. Porque quando você tem amor, você tem afeto, você não precisa de direito, né? Você dá tudo para a pessoa que está do outro lado. Então, o direito existe justamente para isso, né? Para que a gente possa lidar com a diferença, com os inimigos, né? Enfim. E eu acho que, por vezes, o ministro, na minha visão, pesou um pouco a mão, né? Eu acho que os fins nunca vão justificar os meios, e aí, independentemente de qualquer espectro político, obviamente eu tenho o meu, isso é muito claro, mas não coaduno com alguns tipos de posições, porque eu acho que, inclusive, elas são prejudiciais no futuro para as próprias pessoas que tomam essas decisões, e eu acho isso, eu acho que agora é um pouco incoerente, assim, né, talvez, a maneira como se lide com... Né, 2 pesos, 2 medidas, na verdade, né, em relação a essa atuação. Acho que ele seria ele seria rígido, ele estaria afastado já também. Em outros momentos também, né, até no processo todo aí do golpe, etc., ele teria se julgado suspeito, deveria ter se julgado suspeito, também não fez. E, enfim, como eu disse, eu acho que não estou também passando pano, independentemente do papel importante, histórico, que eu acho que ele sempre vai ter, não há como negar, inclusive na defesa do STF, mas eu acho que nesse cenário aí, desses 3 primeiros ministros, que a gente já vê uma atuação estranha, né, diante do caso Master, eu acho que o caso do Toffoli ainda é o mais grave. Acho que sim, pela primeira vez, talvez, nós devêssemos pensar mais seriamente na questão do impeachment, né, de um ministro do STF, porém, com todo cuidado, para que também o impeachment não seja usado como, na minha visão, foi, por exemplo, em relação ao governo Dilma, apenas como uma arma política mesmo, tem que ser por uma razão técnica. Priscila, como você acha que o magistrado Alexandre de Moraes julgaria o suspeito com essas evidências Alexandre de Moraes? Então, eu concordo com a Sana. Não se ele fosse julgar ele com o mesmo rigor que ele julga os outros, ele já estaria afastado sem sombra de dúvida, e o impeachment também já estaria em andamento. Porque, e aí eu coaduno sim com o que a Sana falou, os fins nunca vão justificar os meios, até porque a gente vive num Estado democrático de direito, e para que a gente esteja, que haja submissão à lei, ela precisa ser cumprida. E, de fato, desde a Lava Jato, a lei tem sido posta de lado para justificar determinados atos, e inclusive fala no sentido de que, se não agisse assim, a corrupção nunca apareceria. Não, mas para aí. Quando é para lá, eu faço dessa forma, e quando é para cá, eu uso de outra forma. Quando eu preciso julgar A, eu utilizo a lei com todo rigor. Quando eu preciso julgar B, eu utilizo direitos e garantias constitucionais. Não é bem assim. A gente precisa entender que se existe um devido processo legal, é para que exista garantia da aplicação correta da lei, para que exista um julgamento equânime para qualquer pessoa, porque uma coisa a mídia em cima, né, e a gente sabe que o poder da mídia é muito grande, influencia muito as decisões, né, não só as decisões, como também a questão da confecção legislativa. Você vê aí agora a criação da lei FELCA, que já devia ter sido criada há muito tempo, mas precisou de um escândalo para ser criada, né, uma pressão da mídia, que exerce um papel fundamental também,
Mas o STF, como guardião da Constituição e do Estado Democrático de Direito, deve e precisa agir de acordo com o devido processo legal, seja contra quem for, inclusive contra os seus próprios membros, né? Assim que deveria ser. Mas como a gente sabe, né, aos meus inimigos nada, aos meus amigos tudo. Infelizmente, a gente vive nessa situação hoje em dia. A gente vê até pelas próprias decisões que, dependendo de quem está num polo, quem está no outro, a lei é manipulada de um lado e para o outro. Porque o direito é isso, né? O direito, nele cabe várias interpretações, né? A mesma lei pode ser usada para absolver como para condenar. No entanto, eu acho que, independente disso, o devido processo legal precisa ser respeitado. E muitas das vezes, seja tanto no caso onde houve a prisão do Lula, como também no caso da prisão do Bolsonaro, esse Estado Democrático de Direito não vem sendo respeitado. Bom, gente, esse tema é aquele tema, né, do Netflix, uma série longa. Deixa eu virar a chave aqui para a CEPERJ, que também tem muito, e bom que vocês estão aqui hoje, e é de propósito, a Luiz montou essa pauta muito bem montada, para justamente a gente entender, porque assim, eu tenho que encurtar aqui o meu espaço para poder a gente aproveitar o tempo para falar sobre eleição, mas eu vou tentar só, em um minuto, trazer o caso CEPERJ como ele foi. Porque, na verdade, ele foi criado em 2009. 2009, acho que o governador era Sérgio Cabral. Se eu não estou errado aqui, ainda era Sérgio Cabral. E esse CEPERJ é uma espécie de IBGE do Estado do Rio. Recolher dados, entregar para o governo tomar alguma decisão, melhorar, avançar, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, a partir desses dados, o governo avançaria. Cláudio Castro entrou e mudou, criou um adjetivo ali, criou um outro argumento, alegando que o CEPERJ também poderia fomentar esse crescimento diretamente. E aí, gente, se for explicar, a gente fica aqui a semana toda. De um ano para o outro, houve um inchaço enorme, mais de 27 mil contratações. A Luiz falava muito aqui, gente, estou montando umas barraquinhas em frente ao banco para o povo receber, porque era receber, não era cartão, não era conta, não era nada. Você chegava lá com o nome, a identidade e recebia. Dinheiro em mãos, é o tal de folha secreta, enfim. Isso tudo foi parar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Lá eles venceram, o Tribunal de Justiça deu parecer favorável para a absolvição de todos, não tinha problema nenhum, estava tudo bem, e aí subiu, foi para a Suprema Corte. Lá no STF, o que aconteceu? Uma provocação do MPE, né, foi julgado, votado, e eles foram cassados e afastados. No caso do Cláudio Castro, ele já tinha renunciado na segunda-feira, não foi então cassado, porque não faz sentido. Eu quero entender de vocês, e eu começo agora com a Priscila, e a Sana falou aqui, o problema de conduta ou de má conduta não está só lá na Suprema. Tem muitas instâncias que passam por esse problema também. Começo com você, Priscila, como você viu mais um governador processado e agora inelegível, e também um presidente da Assembleia Legislativa, mais um presidente da Assembleia. Então, o que ocorre? Essa questão do caso CEPERJ é um escândalo muito grande, né? Porque, como você bem disse, houve um inchaço numa folha de contratação temporária, sem concurso público, né? Diga-se que esse foi um dos grandes pontos. E essas contratações, elas não foram contratações a bem do Estado, foram contratações para cabos eleitorais. Eu estou falando isso porque é isso que está no processo, é aquilo que está no processo. Eu não tenho conhecimento da questão técnica e executiva do contrato, mas o que se põe no processo é exatamente isso. Pois bem, o que acontece? Além da CEPERJ ter uma expertise
neste período, alarga-se essa expertise do CEPERJ para que ela possa fazer esse tipo de contratação e aumentar muito mais. O que chama atenção também é a questão do caso dos recebimentos serem feitos na boca do caixa, algo totalmente incomum no poder público, porque geralmente você paga por meio de folha de pagamento numa conta. As pessoas recebiam na boca do caixa. Segundo o julgamento que teve anteontem, recebiam e repassavam para terceiros no mesmo momento. Então, é óbvio que houve um viés eleitoral. Isso daí, para mim, está claro desde o julgamento do TRE. Só que o TRE, na verdade, a Corte Regional, optou por entender que poderia haver, sim, um caso grave de improbidade administrativa, mas sem reflexo eleitoral, o que não consigo enxergar, sinceramente. Se você, dentro de um período eleitoral, pratica um ato de improbidade, no mínimo, você praticou uma conduta vedada, gente. No mínimo. Por quê? Porque houve desvio de finalidade. E conduta vedada, obviamente, está diretamente ligada à questão eleitoral. Então, não tem como você separar conduta vedada, improbidade, de um viés eleitoral num período às vésperas de uma eleição. Tanto é assim que houve o caso CEPERJ rendeu muitos frutos, né? Dentre eles, a gente não pode pensar, eu vi até, eu acho que foi o voto do Nunes Marques, se eu não estou enganada, ele disse que tanto não era, porque foi o único que votou pela absolvição, seguindo o entendimento do TRE, dizendo que não houve um impacto grande na eleição, tendo em vista que o governador foi eleito muito à frente do segundo colocado. Primeiro ponto, potencialidade não é mais fator decisivo para considerar conduta vedada, caçar e inelegibilidade. Já está ultrapassado há muito tempo. Causa até estranheza que o ministro tenha falado uma bobagem nesse sentido. Se analisa a gravidade. A gravidade da conduta, independente dela ter a possibilidade de impactar o resultado ou não, já é punível. Então, é assim que a gente tem caso de uma única contratação fora do período vedado ter justificado o afastamento de chefe do executivo. Pois bem, e aí, nessa situação toda que houve, a questão do julgamento do governador, de um presidente da LERJ e do presidente do CEPERJ. Em relação ao governador, não consigo enxergar o fato de você tirar dele a responsabilidade de toda a conduta, como fez o André Mendonça, entendendo que ele não tinha domínio do fato administrativo. Gente, o fato de você assinar um decreto possibilitando que isso tudo aconteça é um cheque em branco. Como que não tem domínio do ato? O secretário, que na época era o Rodrigo Barcelar, agiu sozinho? De quem é o orçamento? É do secretário ou é do governador? Então, assim, são coisas que a gente viu até no julgamento e que eu, inclusive, enquanto advogada na área eleitoral, não consigo imaginar esse tipo de tese. Mas, pois bem, foi feito, né, foi julgado e o TSE restaurou a questão eleitoral de forma tardia, e isso a gente tem que pontuar. A gente está há poucos meses para o fim do mandato. Então, aquele negócio, o crime compensa. Porque olha o tempo que levou para esse julgamento, né, acontecer, como em vários casos de conduta de gênero acontece, que você consegue um julgamento faltando 7 meses para o fim do mandato. Então, o caso perpetua, eu acho que aí a gente precisa de uma mudança de legislação, né, para que a gente age de uma forma mais rápida e de um comprometimento do judiciário nesse sentido, porque a lei fala que nesse tipo de processo o prazo máximo de julgamento é de 1 ano. Então, vejam vocês que a gente ficou julgando isso há muito tempo. E aí ocorre o grande problema. Ele está 8 anos inelegível até 2030. E aí o público também não consegue entender. Peraí, ele foi condenado agora e só está até 2030? É porque começa a contar a inelegibilidade da data do pleito e não da data da condenação. Então, se vocês pararem para pensar,
ele agora, se ele termina o mandato dele, ele, em tese, ficaria 4 anos até poder se candidatar de novo a governador, né? Aquele espaço que não pode ter. Então, em 2030, ele já estaria liberado para... Olha que loucura, olha que ponto a gente chega. Entende? Então, e assim, isso, de longe de ser uma situação boa, causa muitos problemas para a própria credibilidade do Estado, para a própria segurança jurídica do próprio Estado, porque hoje a gente tem, em casos inusitados, um presidente de um tribunal como chefe do executivo, porque, infelizmente, o que aconteceu? Todos os planos, né, do Cláudio Castro deram errado. Você parar para pensar, tudo que ele planejou deu errado. Ele planejou a sucessão por meio do Rodrigo Barcelar e com base nisso, houve aquele acordo para que o vice, né, o Pampolha, fosse para o Tribunal de Contas. O Pampolha vai para o Tribunal de Contas, então abre um espaço para que o Barcelar assuma enquanto governador, quando ele se afastasse, concorra a uma reeleição. Aí vem uma operação e prende o Barcelar. E afasta o Barcelar da presidência. E aí você fica refém de presidente, refém numa linha de sucessão e vai para o judiciário. Olha que loucura. Olha a falta de estabilidade. E agora, às vésperas de uma eleição geral, em que eu tenho uma eleição para governador, eu vou ter que fazer uma outra eleição, né? Que poderia, inclusive, ser direta. Não foi porque ele renunciou um dia antes. Porque se ele não renuncia, essa eleição seria direta. Né? Então, o fato dele renunciar, muita gente... ele renunciou para ele não ficar inelegível. Não foi por isso. Porque a inelegibilidade, a cassação perde objeto, mas a inelegibilidade não perde. Mas o fato é que a lei diz que se houver nulidade de mais de 50% dos votos dado ao candidato, deve ser convocada uma nova eleição direta ou indireta nos últimos 6 meses de mandato. Nós não estamos nos últimos 6 meses de mandato. Então, o que ele faz? Ele renuncia, porque ele renunciando pela legislação, né, pela Constituição do Estado, essa eleição é indireta. Então, assim, e agora a gente tem um problema nessa eleição indireta. Por quê? Porque a gente tem uma retotalização de votos, a gente... como a Luísa disse no começo, que não sei se foi a Luísa, se foi o Cláudio, me desculpe, não lembro, que essa decisão ela é imediata depois de publicada. Ainda tem isso. Então, assim, eu tenho, pelo estatuto, eu tenho 30 dias para realizar uma nova eleição, só que eu tenho uma decisão pendente que muda a composição de quem vai eleger o novo governador. E fora isso, ainda tem que fazer uma eleição para a presidência da Alerj, porque o regimento interno da Alerj prevê que qualquer vacância precisa ser eleição. Então, olha a falta de estabilidade que o Estado hoje se encontra. Né? É bem complicado. Perfeito. É aquela história, dá para a gente contextualizar bastante aqui, mas você trouxe um tema interessante, que é essa recontagem dos votos, pode mudar a estrutura da Alerj, que vai eleger o governador para o mandato tampão, e corrigindo aqui as instâncias, ao invés de TSE, STF, eu errei, falei STF, é TSE, e ao invés de TJ, Tribunal de Regional Eleitoral, TRE. Corrigido aqui, obrigado, Aloysio, que me socorreu aqui. Sana, por favor. Olha, essa história, e assim, como vai ser o desenrolar efetivamente dessa eleição é algo que é complexo até para quem é do direito. Acho que a Priscila tem muito mais competência para falar sobre isso do que eu, porque é especialista, né, na área eleitoral. Mas, assim, o pouco que a gente sabe, o pouco que a gente lê, quando vai ler a legislação eleitoral, etc., a Constituição do Estado do Rio, a gente fica meio perplexo com várias questões, na verdade, né? O próprio fato de uma eleição indireta não seria, né, o correto não seria talvez uma eleição direta, ainda que haja, obviamente, um ônus maior, né, em termos de você fazer um processo mais amplo, mas, enfim, não são os ônus da democracia ou de seguir aquilo que está na lei. O fato, e aí fazendo até um link com o que a gente discutia na outra... Né, anteriormente, também é muito simbólico que os 2 únicos votos favoráveis, né,
ao Cláudio Castro tenham sido justamente do André Mendonça e do Nunes Marques, 2 ministros do STF, 2 ministros, né, indicados pelo Bolsonaro, que nós sabemos, portanto, que estariam mais ligados a esse espectro da direita, ou de, né, uma extrema direita, até como alguns gostam de colocar. Então, acho que contribui para prejudicar a imagem do STF mais uma vez, porque foi feito, como a Priscila bem colocou, foi feito aí um esforço jurídico para poder justificar essa né, não condenação, que, né, no caso do André Mendonça, talvez um pouco menos, né, ele sempre tenta ser um pouco mais técnico, mas no caso do Nunes Marques, né, não haveria impacto nenhum na eleição, o fato de você contratar pessoas, supostamente, né, cabos eleitorais para uma eleição de maneira ilícita, esse já é o impacto, né, não precisa ir muito longe, não precisa nem ser da área jurídica para entender isso. E no caso, né, do André Mendonça, ele vai dizer que o governador não tinha ingerência sobre esses atos. Então, ele é o quê? Ele não é um governador, né? Não foi ele, né, que fez o decreto, e mais do que isso. Quem são as pessoas que foram contratadas para ocupar esses cargos? Como é que foram feitas essas escolhas, né, ou nomeações, né, porque eram muitos projetos? Que projetos foram esses que foram criados do dia para a noite? Então, assim, para mim, né, ali um malabarismo, né, para conseguir tentar evitar, né, essa cassação, porque, na verdade, é isso, ele né, renunciou para supostamente concorrer ao Senado, mas, de fato, ele foi cassado, os efeitos da cassação vão ser aplicados, né, vai ficar inelegível, mas é isso, aí vem de novo a dificuldade que o leigo tem de entender a legislação, que precisa, sim, ser alterada. Mas aí conta do pleito, então são 8 anos, mas ele já está aí, né, já passaram 4 anos, já está, né, a coisa fica bem mais tranquila. Então, assim, eu acho que é um imbróglio muito grande em relação à legislação eleitoral, que precisa ser revista. As pessoas, né, que, novamente, tomam decisões pouco técnicas e voltadas realmente para, né, beneficiar algum tipo de interesse político, e eu acho, e também aí a maneira como essas normas, né, de exceção mesmo, na verdade, são criadas, porque aí você tem também o Fux entrando na história, né, dizendo que não, tudo bem que isso vai ser levado ainda para votação mais ampla, mas dizendo não, as eleições são indiretas mesmo, e além de indiretas, devem ser secretas. Aí ainda tem um plus, né, de uma coisa que, não, porque no Rio de Janeiro a gente tem o controle da milícia, então é melhor fechar o Estado. Não precisa de deputado, mas precisa de governador, porque se você é eleito para o cargo de deputado e você não tem coragem, ou você está assumindo que você não pode tomar decisões públicas porque a milícia vai influenciar, então eu acho que não sei mais o que a gente está fazendo aqui, né? Então eu fiquei bastante chocada com isso ter sido, quer dizer, nada mais me choca, na verdade, né? Mas isso ter sido explicitado, assim, né, dessa forma na decisão, e supostamente isso vai ser acatado. Não, você falar em a gente, a Priscila falou que perdeu o romantismo, né? Você fala que nada mais te choca. A gente vai ficando velho e essa coisa toda de experiência, mas o Rio de Janeiro é capaz de promover tudo isso na gente, mesmo já com a idade mais experiente, mais velho, mas mesmo assim o Rio é capaz de nos surpreender em várias situações, em vários momentos, e não é brincadeira não, e vocês aqui entendem, mas eu tenho que terminar esse bloco, fechar. Posso só falar uma coisa, quando você acabar? Por favor. O que eu quero dizer é que o Castro, e aí vocês que são especialistas aqui, ainda pode entrar com recurso e concorrer a senador com subjúdice, candidatura subjúdice, ganhar a eleição subjúdice, assumir o mandato subjúdice e ficar lá mais um tempo. Então, é isso que eu queria falar. É complicado. Foi, não, Luiz? Eu estava discutindo com um jurista amigo, vou dizer quem é por óbvio, sobre esses 2 casos, ontem para casa, o caso Master e o caso CEPERJ. Eu falei, o fulano, sabe qual é o problema? A solução a gente tem, que é devolver para os índios. O problema é que Portugal não vai aceitar a gente de volta. O problema é esse, tomando carona aí no que Priscila falou, que não tem mais romantismo, e Sana falou onde é que nós estamos, então vamos embora daqui. O problema, Sana, é que Portugal não vai mais nos aceitar. Temos que saber para onde é que vamos. Difícil. Eita só, vamos lá. São 8h13.
A gente faz uma pausa rápida aqui do Folha no Ar. Hoje, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, conversando com a Priscila Marins, advogada, presidente da APOI e subsecretária do PROCON Campus, e com Sana Gimenez, advogada, socióloga e professora do Uniflu. Pausa rápida, oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltamos a seguir. O laboratório Unimed Campus